queda de cabelo, né? E o quanto é importante esse assunto nesse momento, porque, por exemplo, aqui em casa sou eu e a Lana e tá caindo cabelo pra caramba. Você vai no chão, tem cabelo, né? Agora a gente sabe também, você é médica, é dermatologista, que tem uma quantidade normal, que tem que cair mesmo. Quando é que a gente tem que acender aquela luzinha ali que, opa, tá caindo em excesso, preciso procurar um médico? Na verdade, a gente, né, até falei no vídeo que eu fiz no IGTV, que existe até uma maneira da gente estar fazendo rabo de cavalo. Hoje se fala assim que acima de 100 fios é normal, né? A partir de 100 fios você já deve se preocupar, na verdade, até 100 fios. Mas às vezes a gente não consegue, ninguém vai estar saindo contando o fio de cabelo, né? Então a gente, ela consegue observar mais do que o homem, né? O fio, a haste do pelo, ela é mais comprida, então você vai observar pela casa, você vai observar no ralo. E tem uma forma assim bem bacana, que é vocês estarem fazendo um rabo de cavalo. Opa! Caiu aqui. Um rabo de cavalo, né, no cabelo, e aí tá passando a mão dessa forma aqui, que aí você vai ver a quantidade de fio que ficou. O meu saiu um fio. Então você conta ali, se você observa que tem mais de 6 fios, já é legal você tá procurando esse atendimento para tá vendo o que é que pode estar acontecendo, né? E assim tá tratando. Mas essa eu acho que é a melhor forma, não é a gente estar como a gente já viu, 100 fios, 120, 150, mas fica muito difícil. E quando você faz dessa forma, você observa, contou 5, 6 fios, aí já está procurando o médico para estar vendo qual a causa, né? Que a gente sabe que são inúmeras. Sim. A Roberta acabou de colocar aí que o dela tá caindo mais do que o normal, a corda, o travesseiro tá cheio de cabelo. O travesseiro também seria um indicativo ou pelo fato de você estar dormindo, mexendo muito, cai mais? Na verdade, a gente considera até o atrito com o travesseiro um dos fatores físicos de queda de cabelo. Então, a gente já observa, porque a gente tem os fatores físicos e tem o fator químico, né? Que é no caso, você tá pintando o cabelo, você tá usando todas essas químicas que a gente tem por aí. E o físico é o quê? O calor, o atrito, o frio. Então, tudo isso ele vai dar problema. É legal, viu, Roberta? Tá observando, sim, essa quantidade de fio que fica também no seu travesseiro, e aí você tá procurando também um atendimento. Se você percebe, a Roberta já era queda ou começou agora? Coloca aí pra gente, Roberta, se você já tinha queda ou foi mais agora nesse período de pandemia mesmo. E vocês também aí, ó. A Roberta colocou que quando emagreceu rápido demais e agora continua e ela já recuperou o pezinho, vamos dizer assim. Então, Roberta, o que é que acontece? Quando a gente perde realmente peso rápido, acontece uma queda, né? É uma das causas após cirurgias assim extensas, porque a gente pode estar apresentando alguma disfunção de vitamina, né? Anemia também pode estar causando. Então é interessante que você esteja dosando vitamina D, vitamina C, zinco, vendo o hemograma para ver como é que está aí a hemoglobina, para estar vendo a questão da anemia, porque na dieta, quando a gente restringe alguns alimentos, é bem complicado, a gente pode sentir sim essa queda. Ainda mais quando a perda de peso é grande. Vou botar assim, porque eu tô me vendo de baixo, eu tô de papada. E aí, as mesmas vitaminas, né? Vamos dizer assim, que alimenta o cabelo, vamos dizer, é o que alimenta a unha também? Também. Também. Quando você. O que a gente observa? Quando a gente faz esse tratamento, faz essa suplementação, o legal, Áurea, é quando a gente faz esse exame laboratorial. Lógico, você vai fazer um exame físico, né? Clínico, você vai ver como é que tá a queda. Depois você pode estar dosando, né? Como eu falei, você vai dosar a tireoide, porque ela causa queda. Você vai estar vendo o hemograma para ver a questão da anemia. Você vai estar dosando o zinco, dosando as vitaminas, fazendo para algumas doenças inflamatórias, como lúpus, né? Então a gente faz existem alguns exames específicos, ferritina também é importante, porque a gente consegue saber como é que está essa reserva no organismo. E a partir daí, a gente consegue suplementar caso haja necessidade. E essa suplementação, a gente não vai ter o benefício só do cabelo, você vai ter da unha também, da pele da unha. Digamos assim, você vai melhorar como um todo. Você realmente percebe o fortalecimento das unhas e do cabelo também. A Meire colocou aqui, preocupação também cai o cabelo? Muito, né? No caso, a gente pode estar englobando a preocupação aí no estresse. E a gente sabe que hoje todo mundo está com a rotina bem diferente, né? Nesse momento
de pandemia. Então, é importante que vocês mantenham a rotina, né? Tentar, de repente, estar vendo formas para estar liberando esse estresse, porque esse estresse ele faz aumentar o cortisol. O cortisol ele aumenta a oleosidade, né? Não só do couro cabeludo, mas também do rosto, que a gente tem percebido que muita gente está se questionando de acne também. Então não é só queda de cabelo. Muita gente apresentando acne, até mulheres mais velhas que nunca tiveram, por conta do estresse que sobe cortisol, sobe oleosidade, e aí a gente tem não só queda de cabelo, mas também espinha. Então, o estresse, ele causa, sim. É um dos fatores que causa a queda, sim. A Poliana Cerqueira está perguntando, doutora, tá atendendo nessa quarentena? Eu tô atendendo via telemedicina, tá? Mas a gente vai estar voltando agora em junho. Depois eu posso até passar direitinho lá no Instagram, mas assim, tá tudo certo pra gente voltar depois do dia 15. Certo. Tá bom? Mas a gente vai estar voltando sim. Por enquanto a gente tá só meio que na linha de frente, mas vamos voltar, porque eu já tô sentindo falta. Falta do consultório, né? A Leila colocou aqui, ó. Sofro com ansiedade, faço uso de medicamentos. Pode ser uma causa da queda de cabelos? A Leila. Pode. Sim, não só a ansiedade, mas também alguns antidepressivos, eles favorecem essa queda. Tá certo? A gente observa, inclusive, muita gente que já tomava antidepressivo, mas aumentou as doses ou precisou fazer uma terapia conjugada, ou seja, acrescentar mais uma medicação. A gente tem recebido relatos de que tem aumentado a queda. Então, esses antidepressivos, eles causam, sim, esse aumento. A má alimentação também não é legal. Também. É importante a gente estar priorizando verduras, frutas, né? E proteínas. A gente sabe que agora, nesse momento, a gente termina comendo muito fast food, né, Áurea? Então, assim, muita comida gordurosa, isso não é legal, tá? Então, priorizar o mais in natura, o que a gente planta. Eu costumo dizer assim, o que a gente tira do solo e já vai para nossa mesa. Seria o ideal, tá bom? E aí, se tem alguma dúvida em relação, é bom estar checando a questão laboratorial para estar vendo se os níveis estão certinhos, para estar fazendo algum tipo de suplementação. Eu fiz um vídeo até esses dias, Áurea, atrás, sobre vitamina D, porque a gente tem observado que muita gente tem tomado por conta própria. E não né? é legal, e às vezes não tem essa necessidade, né? Porque às vezes você tomar além do que precisa, você vai ter um malefício. Então, é bom você estar checando antes. Eu ouvi, acho que aqui no Instagram, uma pessoa falando, eu não consegui ver se era médico, que eu peguei no finalzinho, e você, como médica, pode me corrigir se eu estiver falando errado, que a pessoa disse assim, que a vitamina C, ok você sair tomando, porque o excesso dela é eliminado na urina, mas a vitamina D não. A vitamina D em excesso pode prejudicar, é isso mesmo? Isso. A vitamina C, o ideal é que a gente também não tome tanto, mas a gente consegue eliminar mais fácil do que a D. A D, a gente vai fazer uma hipervitaminose D, né? Essa hipervitaminose a gente faz, claro, com qualquer vitamina que esteja acima. Então, não só a deficiência, mas também o excesso não é legal, né? Porque a gente pode ter problemas renais, a gente vai ter, vamos falar um termo, né? Pedra no rim, que seria calculose renal. Além disso, a gente pode ter situações de calcificação de vasos, certo? Porque a vitamina D, ela está ligada ao metabolismo do cálcio. Então, a gente tem que ter cuidado para não estar tomando em excesso, tá bom? Tá. A Eveline Paz, tem algum polivitamínico para melhorar essa queda? Tem vários polivitamínicos. Geralmente a gente tenta prescrever a base de biotina, né? Mas a gente precisa estar vendo essa haste, esse fio, qual o tipo de queda, por que essa queda. Então, assim, a gente monta uma história clínica para estar vendo qual é o melhor tratamento. E aí, às vezes, a gente precisa fazer conjugado de medicação oral, medicação tópica para estar passando e fazendo alguns procedimentos também, se assim a gente achar necessário. Mas tem muita medicação bacana, mas é importante duas coisas. A primeira é não estar se automedicando, porque às vezes você não precisa. E a segunda é você tá procurando realmente um profissional para você estar fazendo a questão laboratorial,
vendo aí qual é o déficit que você está tendo, para ali você tá suplementando, tá certo? Outra coisa, né? Ali, o pessoal de cosmético, né? Cabelo, shampoo contra a queda, não sei o que contra a queda. Mas isso tá tratando o exterior. E eu sempre ouvi falar que cabelo, unha, o nosso corpo ele é de dentro para fora. Então, esses shampoos aí que prometem a anti-queda, isso funciona, gente? Se a gente for Excelente pergunta. É porque o que é que acontece? A pele, o cabelo e as unhas, eles geralmente, como é que eu posso explicar? Essas situações de queda, por exemplo, ele tá avisando alguma coisa que não tá legal interna, entende? Então, assim, é como se fosse um espelho, é um aviso. São partes do corpo muito sensíveis. Então, às vezes a gente tem uma doença sistêmica que a gente começa a ter uma queda grande de cabelo. Às vezes a gente tem uma doença sistêmica que a gente começa a ter algumas lesões na pele. Então, isso aí a gente consegue observar dessa forma. Volto só para sua pergunta, que eu dei uma viajada aqui. Não, é isso. Se o shampoo que está lá vendido como, aí o shampoo, na verdade, o que acontece? A gente vai ter melhora. Vai, mas só que vai ter um momento, se a gente não tratar a base, a gente não consegue. Então, o ideal é que a gente trate os dois. Por exemplo, eu tenho que repor o que está me faltando e, claro, eu posso estar colocando um shampoo anti-queda, até porque, Áurea, o que é que a gente percebe? Quando a gente fica com o couro cabeludo sujo, isso dificulta, isso causa queda, isso traz proliferação de fungo, isso traz também desordens, afecções cutâneas, como a dermatite seborreica, que a gente tem visto bastante, né? Até pelo fato, as pessoas estão mais em casa, o que acontece? Elas não estão lavando tanto o cabelo. O ideal é que lave todo dia. No máximo, um dia sim, um dia não. Entende? Porque aí você vai estar conseguindo limpar esse couro cabeludo, mesmo você não saindo de casa. Quando a gente está estressado, lembre que o cortisol aumenta, como a gente já falou, e a oleosidade aumenta. Então, aquela oleosidade ali, ela vai deixar sujeira, ela vai ter fungo, então vai ter proliferação de inúmeras coisas e você vai ter mais queda, vai resultar em queda capilar mesmo. A Roberta colocou aqui que ela se dava com qualquer shampoo. Hoje, 90% deles dão caspa nela, ela só está usando um tipo. O que isso pode ser? O cabelo acostuma? Existe isso? Ela disse que o shampoo tá dando dermatite seborreica, é isso? Ela usava qualquer shampoo. Hoje, e não tinha nada. Não tinha nada. Agora ela só consegue usar um, porque todos os outros estão dando a caspa, né? Então, Roberta, esse um que você usa, ele é anti-caspa, coloca pra gente. Mas, assim, geralmente não tem... A dermatite seborreica, ela tá relacionada ao estresse, ela não tem cura, ela tem controle. Então, assim, eu geralmente costumo tratar e depois a gente faz uma manutenção. Se você tá tendo uma dermatite seborreica, é interessante que trate com um shampoo específico. Claro, dependendo do grau, geralmente eu começo a tratar com 2 a 3 vezes por semana esse shampoo. E nos outros dias, usa o shampoo do seu uso diário, tá? E aí a gente vai aumentando os intervalos. Tem paciente que às vezes ele só precisa usar a cada 10 dias o shampoo anti-caspa para ter esse controle. Não precisa estar usando 2, 3 vezes na semana. Então, é interessante que entenda que quando estiver no momento de estresse, realmente, quem tem dermatite, não só de seborreica, não só de couro cabeludo, mas de face, ela vai ficar ali, com estresse. Vou dar um oi para Leila Nogueira, que entrou aqui, deu oi pra gente. Luciana Medrado, uma galera tá aqui. Estela. Oi, Leila, obrigada por estar aí. Sebastião, um monte de gente. Outra coisa, por exemplo, eu faço luzes no cabelo. Perfeito. E a última vez que eu fiz foi em dezembro. E aí tá aqui, né? Raiz bem grandona, né? Disfarçada aqui. Mas tá linda. Cabelo branco assim, né? Assim, minha filha, um monte. Beirando os 42 anos, né? Já tá batendo na porta.
E essa questão do cabelo branco também, Sheila, que algumas pessoas ficam com cabelo branco mais novas, outras mais tardia. Isso é metabolismo? Isso é o quê? O que faz o cabelo ficar branco? Olha, na verdade, a questão do cabelo branco é... Ah, é uma praga o cabelo branco, vou logo dizer. O meu que sempre foi pretão, mas enfim. O cabelo branco é genético, né? Você tem uma codificação genética e tem um fator externo também. De acordo com que você entra em contato, né? Os radicais livres. Hoje existe até promessa aí que a gente coloca em algumas fórmulas, mas é mais para quem não começou a apresentar, que você vai estar dando uma melhora nessa oxidação, digamos assim, dos pelos, né? Mas eu acredito até que a gente deve ter muita coisa aí para cabelo branco, mas a gente sabe como é a indústria farmacêutica, né? Então, de repente, a gente até tem a indústria de cosméticos, a indústria da beleza, então é melhor tá gastando dinheiro pintando cabelo do que... Porque não é possível que a gente não tenha. Mas, enfim, a questão das suas luzes, você falou do cabelo branco. Mas aí a gente tem que aproveitar e vou puxar para o lado da química, para a gente tentar evitar o máximo que puder nesse período. Eu costumava dizer isso no verão, porque aí o cabelo ele fica mais ressecado, né? Mas aí agora a gente tem para a pandemia. Tentar usar o mínimo de secador possível, chapinha. Eu pintei, o meu cabelo era preto virgem a vida inteira. Pintei em março, fiquei assim, mas eu me arrependi da data. Porque eu tô sofrendo meu cabelo, e olha que eu tento fazer algumas coisas, porque não tem salão, né? E aí eu disse, meu Deus, no pior momento eu inventei de fazer isso, mas enfim. Ter mais cuidado para estar evitando a química nesse momento, já que a gente está tendo... o pelo, ele está mais sensível, né? Já que a gente está passando... Você vê que a gente está passando por uma situação... o Covid-19, mas afeta em tudo, até diretamente na nossa questão que a gente... como eu estava dizendo, mudou tudo. Mudou rotina, mudou alimentação, mudou sono, né? Mudou tudo, né? Então a gente estresse, as emoções, às vezes a gente tá mal, às vezes de repente a gente chora e nossa, o que está acontecendo? Então tudo isso traz desordens, não só para a pele, mas também para o couro cabeludo. E aí o cabelo é um dos primeiros a sentir. É verdade. A Polly colocou aqui, ó, minhas unhas ficaram muito fracas depois que eu tirei o alongamento em gel. O que eu posso fazer? Pode acontecer, dependendo do tempo, né? A gente até sugere que cada vez que for estar fazendo esses alongamentos de unha, dê um intervalo. A gente não consegue porque é muito prático, né? Então tem que fica viciada, né? Fica viciada, mas é bem bacana. Mas você pode estar suplementando sim, né? Existem esmaltes bem legais que você pode estar passando. Existe medicação oral também. O importante é vocês entenderem que essa medicação ela não vai fazer efeito da noite para o dia, tá bom? Então, assim, a gente começa a ter um resultado lá para o segundo mês. Então, às vezes, quando o paciente ele toma 2 semanas, 10 dias, 2 semanas, eles às vezes dizem, não tá adiantando, aí desiste. E é quando, se ele insistisse mais um pouquinho, ia começar a fazer efeito. Então, é importante persistir lá para os 45 dias, 2 meses, que vocês vão sentir resultado. Tá bom? Outra coisa legal para unha é quem não usa... Obrigada, Manu. Quem não usa alongamento, faz esmalte e gosta de estar sempre pintando. É importante que no intervalo, digamos que você faz a unha toda quinta-feira. Então, tenta tirar o esmalte umas 24 horas, 48 horas antes. Já sabe que toda quinta faz para poder dar tempo da unha respirar. Isso também é uma dica legal. A gente costuma não fazer, né? Mas é bem interessante que esteja fazendo, porque isso aí vai trazer uma saúde para sua unha. Rafa, beijo, Rafa. Jamie Silver que entrou. A Manu falou que a Sheila é maravilhosa. A Sheila é maravilhosa mesmo, e linda. Ficou olhando e falei, ai, meu Deus do céu. E sabe o que eu acho bacana, abrindo aqui, né, um parênteses para falar da Sheila? Porque, assim, ela é dermatologista, mas eu não vejo a Sheila se enchendo de procedimentos estéticos. E eu acho isso incrível, né? Porque desde quando eu conheci a Sheila, já vai fazer 3 anos, ela é do jeito que é, como ela colocou semana passada, que ela, né, fez o Botox, mas ela faz de uma forma tão suave que você vê a expressão na Sheila.
E eu acho isso muito bacana, né? Porque tem uma galera dessa linha de estética aí que você daqui a pouco já não tá mais reconhecendo, né? De tanto que Áurea, obrigada. se mudando e você é incrível, assim. É porque o menos é mais. Não é, Sempre. gente? Sempre. Olha aqui, a Jane Lucas, Pontes... o interfone tá tocando. Ajuda aí, Lucas! A Jane Pontes colocou aqui: após escova progressiva, meu cabelo mudou. Cortei toda a parte que tinha progressiva, mas meu cabelo não é mais o mesmo. Por que que isso aconteceu? Realmente pode acontecer. Às vezes o pelo, existem alguns momentos que o pelo pode sofrer transformações. Seria numa química, tá? Mesmo, como ela disse, ela cortou a parte que tinha progressiva, né? Mas aquele pelo que está nascendo, ele está enfraquecido. Numa gestação, às vezes acontece da pessoa ter uma textura de pelo e depois ter uma outra. Então seria... E às vezes assim, num momento que você teve uma patologia muito grave, o seu pelo ele pode sofrer modificação também. Então, essas situações são situações que realmente a gente percebe que pode ter modificação. E aí, como a gente não sabe o produto que foi utilizado, né? É Meire, é o nome dela? Foi a Jane. Jane. Então, às vezes, assim, eu vou pro salão também, eu digo, veja aí a cor que tá... Às vezes a gente não sabe nem o que está sendo colocado, né? Então, é muito difícil. Às vezes a gente até responder, chega muitas dermatites de contato, às vezes de progressiva para mim. O couro cabeludo todo descamando, às vezes até com áreas sem cabelo, né? E a gente tem essa dificuldade de saber o que foi usado. A gente trata porque a gente está vendo a lesão, mas é muito difícil, às vezes, a gente saber o que foi. Mas pode acontecer sim, seu cabelo pode mudar a textura, e aí às vezes você precisa estar esperando ele crescer mais, você está suplementando com alguma coisa para de repente estar tendo retorno. Amiga, Lucas! vai atender o seu interfone, vai lá atender o interfone enquanto eu vou lendo aqui algumas coisas. Valendo. Eu não sei onde ele tá, e é para ele, só um minutinho. Tá, vai lá. Olha, deixa eu ver aqui o pessoal. Cecília, boa noite. Doutor Ricardo, ortopedista, pai da Sheila. Boa noite, obrigada pela presença aqui. E depois eu vou deixar aqui o Instagram da doutora Sheila, tá? Ela tem uma clínica também, e para quando, né, ela voltar a atender, como ela falou, ela está atendendo telemedicina, mas ela vai voltar a atender presencial. Aí a Jane, a Polly, a Roberta, essa galera toda que está querendo atendimento aí, assim que ela voltar a atender, ela vai avisar lá no Instagram dela e vocês correm para marcar consulta. Isso. Aceita plano, né, Sheila? Aceita plano. Aí eu passo... a gente se ajeita. O bom da Sheila é que tudo se ajeita. Com certeza. Agora, hoje eu recebi no WhatsApp, eu não conheço, nunca atendi, mas ela me mandou algumas fotos, me mandou as fotos. Áurea, na verdade, a queda de cabelo é muito interessante. O paciente, ele chega desesperado, né? Às vezes, já teve paciente que chegou para mim com um saquinho do cabelo e aquele monte, porque dá um desespero. Você diz, gente, eu vou ficar careca. Então, assim, é bem surreal. E aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acalmar o paciente, porque ele chega desesperado. Hoje mesmo eu recebi de uma moça, ela ainda não é minha paciente, eu espero que venha a ser, mas várias fotos de tufos de cabelo mesmo, sabe? E uma foto dela de costas, cabelo gigante, maravilhoso, cabelo preto, assim, que você vê que é virgem, escuro, mas ela bem preocupada. Aí eu disse a ela que a gente vai estar conversando para estar agendando, mas é bem desesperador a forma como esse paciente chega, na verdade. Dá um desespero. Ricardo, desculpa. Quando eu li aqui Ricardo Cavalcante, eu achei que fosse o pai, mas é o irmão. Desculpa, Ricardo. Beijo. Ortopedista também, gente. Essa família só tem médico. O pai da Sheila, o doutor Ricardo, é ortopedista. A Jane disse que foi ela. Tá vendo? Já disse aqui, pronto, Jane. Vamos estar vendo o seu caso, o seu cabelo muito bonito. Vamos ver se a gente deixa dar uma restaurada, né? Vamos ver o que é que precisa ser feito aí. Vamos conversar, querida. A Roberta colocou aqui, por que será que quando corta diminui a queda? Quando corta o cabelo diminui. Então, na verdade, é aquela história que a gente diz. A gente tá devolvendo a força, mas não é bem assim. É porque quando você dá um corte no cabelo, você tira aquela parte
né, que estava fraca. O que é que eu fiz agora quando eu pintei? A primeira coisa que eu fiz foi ligar para poder estar cortando. Apesar que isso não é uma 100%, digamos que não é uma verdade absoluta. Porque eu sou aquela pessoa que corto pouquíssimo o meu cabelo. E meu cabelo cresce muito. Na verdade, quando você corta, você tem essa sensação, né? O cabelo fica mais solto. Então, você tem essa sensação de melhora. Mas ela não é uma verdade absoluta, Roberta. Assim, não é... Não é para todo mundo, não é para Não, todo não, mundo. não é. Agora, o que eu achei legal quando você falou da parte assim, da gente evitar, né? Já que está em casa, evitar secador, evitar chapinha, evitar um monte de coisa, é que você começa a se perceber que você vive também tranquilo. É muito bom estar com o cabelo escovado, é maravilhoso, mas olha, hoje não está escovado. Eu lavei. Tá linda! Secou natural e depois eu só vim com aquelas escovas que é quadrada, né? E passei assim. E aí, fica, e você vê que é libertador também você ficar. Claro! Gente, eu tô sem fazer a unha, sei lá, eu vou o quê? Hidratando, você vê que você não precisa tirar cutícula toda semana. Você vem com hidratantezinho, né? Porque a gente fica. Tem um creminho ótimo para cutícula. Que você coloca daí no cantinho, entendeu? É um da Granado, um rosinha para você coloca, é maravilhoso, porque ali quando você para de fazer a cutícula, nos primeiros dias você estranha, mas depois ela não vai crescendo sem parar. Ela começa a retrair, né? Então, é bem legal, assim, você tá usando algumas... A gente vai vendo realmente... Eu acho que o consumo, ele vai mudar muito depois desse período que a gente tá passando, né? A gente percebe que tem coisas que são desnecessárias, não tem necessidade. Eu tava lendo uma reportagem da Vogue que dizia justamente isso, né? A gente vai ter que rever algumas coisas, porque senão não dá. Vai pirar o cabeção. Outra coisa, Sheila, quando você falou de lavar o cabelo, que o ideal seria lavar o cabelo todos os dias, tal... Tem gente que não sabe lavar o cabelo. Então, por exemplo, condicionador ou a máscara não se coloca no couro cabeludo, é daqui para baixo. Quantas vezes tem que se usar o shampoo? Né? Uma vez só, duas, três? Ou você usa até... Aí, quais são as dicas que você, enquanto dermato, pode falar pra gente? Então, eu costumo dizer, até quando eu tô passando shampoo anti-caspa, ou então um shampoo para queda mesmo, que eles o paciente, o que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que lavar o couro cabeludo, tá? É ali onde tá o suor, então você vai massagear o couro cabeludo. O cabelo a gente vai lavando, massageando. Como a gente tá no salão, você não percebe como elas lavam, elas dão aquela massagem, a gente chega, relaxa. É desse jeito que a gente tem que lavar em casa. Isso com o shampoo. Quando você lava o seu cabelo diariamente e o seu cabelo não é oleoso, não precisa você passar esse shampoo 2 vezes. Claro, quando você não lava todo dia, você vai ter que passar mais de uma vez, porque você, com a primeira lavagem, você não consegue. A questão do condicionador, da máscara. O ideal é que seja usado, você pegue da metade do cabelo para baixo, né? Você não passe aqui no couro cabeludo, até porque você vai ter uma oleosidade que ela vai estar descendo e vai estar causando até a dermatite seborreica mesmo. O que a gente observa com aquelas pessoas que usam creme? Sabe aqueles cremes de pentear que às vezes você quer usar para baixar o volume? Tem muita acne, muita espinha que a gente percebe na região de fronte e de testa, que é por causa de quando o creme ele escorre, ele dá uma derretida, você começa a ter acne por conta do excesso de creme no cabelo. Então você já vai tendo outro tipo de afecção. Então tem que ter muito cuidado, né? Tentar usar o shampoo adequado para o seu tipo de cabelo. Eu até brinco, eu disse, gente, eu usava só shampoo baratinho quando meu cabelo era 100 quilos. Agora eu tô achando tão caro e não tá ficando como eu gosto. Porque esse shampoo mais caro parece que o cabelo fica grudado. Eu gosto quando o cabelo fica solto, assim. E esse shampoo mais barato, eu adoro o cheiro de shampoo barato. Né? Às vezes você vai pro salão, você quer uma lavagem especial? Não, meu amor, eu quero a lavagem essa barata, que tem um cheiro bom. Eu quero essa. Tem um cheiro mais bacana. Assim, é um cheirinho que você fica sentindo ali. Mas aí, quando você começa a fazer química, você tem que estar usando outro tipo de produto. Existe aqueles tratamentos, o cronograma capilar, não sei se alguém já ouviu falar, é bem bacana, né? Interessante. Não é só cabelo seco que a gente hidrata. O cabelo oleoso, ele também tem uma forma, só que o que vai mudar é o tipo do produto, é a frequência como é hidratada. Então, tudo isso é bacana para você estar utilizando. E por que não aproveitar
essa quarentena, por que não aproveitar esse isolamento e tá cuidando mais do seu cabelo, né? Fazendo situações caseiras mesmo, a gente às vezes consegue, tá? Eu até falei hoje no vídeo que a gente fazendo chazinho de maçã, a gente consegue dar uma limpada no couro cabeludo. Então, colocando esse suquinho da casca da maçã no couro cabeludo, antes da lavagem, antes de você tomar o banho, é muito bacana. E aí, você limpando esse couro cabeludo, você consegue trazer benefício e um deles é evitar a queda de cabelo. Outra coisa, Sheila. Por exemplo, apesar da gente morar em uma cidade que é muito quente nesses dias, mesmo com essas chuvinhas que tem dado na madrugada, final de tarde, continua muito quente. Tem gente que não abre mão do banho quente ou do banho morno. É mito ou verdade que não é legal lavar cabelo com água morna ou quente? Não é legal. Você amorna, você indo para o frio, é bom. Tá? O que acontece? Quanto menor, desculpa, a temperatura da água, né? Quanto mais fria, no caso, você vai proteger mais a cutícula do cabelo. Então, ele vai ficar mais hidratado, ele vai ficar mais macio, né? Então, você vai evitar também a queda. Quando você toma um banho quente, você abre a cutícula, você prejudica, e aí todo tipo de afecção que você pode ter vai dar uma prejudicada. O ideal é que você tome, não use aquele banho fervendo nem quente. Você procure usar uma água do morno pro frio. Eu vi alguém perguntando aí do vinagre de maçã. O vinagre de maçã é bom. E eu usei muito, porque o meu cabelo estava um elástico. Usei muito vinagre de maçã, porque ele ficou bem... Ficou parecendo um elástico mesmo, o fio. É ótimo o vinagre de maçã. Pode usar. Pode usar. E aí a Roberta deixa meia hora. Como é que eu faço o vinagre de maçã? Eu lavo com shampoo, meu shampoo normal. De lavagem mesmo, do dia a dia. Depois eu não boto a hidratação, tá? O condicionador, a máscara, seja o que for. E aí depois do shampoo, você enxágua e coloca o vinagre de maçã. Fica meia horinha e depois volta pro banho. É quando você aplica o condicionador ou a máscara. Olha tá que certo? legal. Aí é bem bacana. Dá um trabalhinho, mas como a gente tá com mais tempo, dá pra estar fazendo isso. A gente vê também, até a Roberta colocou aí, muita coisa na internet, fala de babosa. ótimo Babosa, Roberta. Eu não tenho, assim, muitas receitas. A forma que eu pegava babosa era pegava e passava mesmo. Aquela gosminha, não sei como é que eu posso dizer. Mas é muito bacana a babosa para crescimento, para fortalecimento, tá? É ótimo. Não é mito, como diz a história. Outra coisa, tem uma determinada marca muito conhecida de remédios, né? Que eles têm vários polivitamínicos, e você falou aí que é bom também, mas que o legal é que realmente primeiro se faça exames para saber qual é a deficiência que você está, se é que você está com alguma deficiência no organismo. Isso. Mas muita gente vai lá na farmácia e compra, porque não precisa de receita. E tem uma que é específica para cabelos e unhas. São 60 cápsulas, então uma por dia, você vai ter que tomar lá. Aí vale aquela máxima, né, de que não é legal se automedicar, né, Sheila? Isso. Inclusive, eu não sei se vocês... Ultimamente eu tenho ido na farmácia e todos os não vou nem falar farmacêutico, mas os balconistas eles oferecem as vitaminas. Você já percebeu, Áurea? Sim, vai levar não, fulano de tal, vai levar, né? Então, assim, eles oferecem mesmo. E a pessoa fica tentada. Todo mundo quer estar com a imunidade bombando em tempos de coronavírus, né? Sim. Mas tem que ter muito cuidado, porque às vezes não tem essa necessidade, né? Às vezes não é específico para unha. Então, a gente tem que ver que existem exames laboratoriais específicos para o cabelo e para a unha, né? A gente precisa estar vendo essa haste do fio, como é essa queda, o cabelo está partindo, o cabelo está saindo da raiz. Então, existem várias formas de a gente estar avaliando e, com isso, tá fazendo um acompanhamento, tá fazendo um tratamento de forma personalizada para o paciente. Tem uns que vão precisar de medicação tópica, tem outros que só com a oral a gente consegue resolver, né? E o mais importante é a gente ter em mente que a gente precisa procurar realmente o atendimento. E uma coisa bem bacana que eu não falei é que a haste do fio, ela tem, na verdade, 3 fases, né? Ela tem uma fase de crescimento, ela tem uma fase de repouso e ela tem uma fase de queda. O que acontece quando a gente observa que o cabelo, tá caindo demais, eu fico enlouquecida? É porque
essas 3 fases, elas acontecem na cabeça simultaneamente. Então, assim, eu tenho pelo que está em fase de crescimento, eu tenho pelo que está em fase de repouso e eu tenho pelo que está em fase de queda. Quando a maioria dos fios estão em fase de queda, ou seja, existe alguns fios que estão erroneamente na fase de queda, que era para estar na fase de crescimento ou na fase de repouso, aí é que a gente percebe essa queda excessiva. Entende? E o que é que faz isso? Qual o gatilho? Claro, além de problema de tireoide, além da alimentação que a gente falou, cirurgias que podem ter sido ocorridas, né, em tempo recente, suplementação de vitaminas. Então, existem doenças inflamatórias, que a gente sabe, algumas situações sistêmicas que podem estar acontecendo no organismo. Então, quando a gente tem essa desordem indo só para a fase da queda, aí é que a gente observa, tá? Então, é normal o fio cair. Mas enquanto tem fio caindo, tem fio crescendo, tem fio em repouso. A gente não pode ter fio só caindo, tá? Então, é isso que aí a gente observa, aquela queda difusa. A gente percebe que o volume do cabelo, ele tá menor. Então, a queda leve é normal. Por isso que é importante vocês estarem fazendo aquele teste que eu falei, faz o rabo de cavalo, dá uma puxada, vê se tem mais de 5 ou 6 fios, e aí tá agendando um atendimento para estar iniciando o tratamento. E aí, vamos lá. Queda de cabelo em mulher é totalmente diferente de calvície, e calvície a gente geralmente vê nos homens, mas mulher também pode ter calvície? Tá. Isso aí a gente está falando de alopecia androgenética. A gente pode ter alopecia androgenética em homem como em mulher. Mas o que é que acontece? Por que a gente vê mais nos homens a calvície? Porque a mulher tem estrogênio. O estrogênio é um fator protetor para a gente não ficar careca. Vamos falar assim, a gente não ter calvície. Quando a gente entra na menopausa, a gente começa a observar mais. O fio, ele afina, o fio, ele fica menos volumoso, né? A gente começa a perceber. Só que o fato da gente ter o estrogênio, ele nos protege. Por isso que a gente observa mais aquelas calvícies, né, intensas em homem. Mas a mulher tem alopecia androgenética e a gente pode tratar. Isso já é uma outra forma de tratar. Existe outro tratamento e às vezes termina combinando num transplante, né? Num implante capilar, para homem, no caso. Eles terminam fazendo todos, porque ninguém quer ficar sem cabelo. Não é? As meninas que falaram aí que vão marcar consulta com a doutora Sheila, lá na clínica dela, não sei se usa em todo mundo, não, nem sei para quando é indicado, mas tem um capacetezinho, menino, com uma luz vermelha, que ótimo. Bota na cabeça, que é ótimo, não é, Sheila? Aquele é maravilhoso. Ele, assim, é tão interessante, porque assim, a gente acha que é uma besteira, mas, Áurea, você não tem noção do efeito que ele faz na queda. E o desespero do paciente, ele não quer que o cabelo engrosse, ele não quer que o cabelo fique... Ele quer que o cabelo pare de cair. Então, assim, o desespero mesmo é na queda. E a gente consegue ter um efeito muito bacana quando a gente faz... a gente faz tanto com o rollerzinho, com aqueles microagulhamentos, como a gente faz com umas seringazinhas. A gente faz uns microinjeçõezinhas mesmo, a gente chama de intradermoterapia ou mesoterapia. E aí a gente consegue estar colocando no próprio couro cabeludo vitamina, aminoácido, medicações, o que a gente achar que aquele couro cabeludo e aquele fio necessita. E aí a gente faz a luz como coadjuvante, então a gente percebe uma melhora muito bacana da queda. Tá. Agora tem uma pergunta aí, tô gostando da Roberta, ela tá participando pra caramba. Menina, Roberta, você tá que tá, viu? Tá preparada. Eu ouvi muito isso também. Assim, ela disse que se puxar o branco, desbota os outros fios. Eu já ouvi que se puxar Eu passei um tempão também tirando com a pinça aqui, porque você não quer ficar branco. Não, gente, não. Eu puxo direto, gente. Eu também. Eu tiro o meio quando eu divido muito o cabelo. Não, ele vai nascer outro. E a gente percebe que a textura do cabelo branco ela é diferente, né? Além dele ser branco. Né? Isso, a textura é diferente. É isso. A gente tem que pintar mesmo ou então assumir o branco para quem gosta. Eu não vou assumir nem tão cedo, então. Nem eu, minha filha. Nem preferi eu. ficar loira
Porque no preto, É, no preto, você percebe muito mais. No louro, ele disfarça, né? está, Mas, é. a química, ela castiga. Então, o que vocês puderem estar evitando de estar fazendo de química agora, nesse momento, até porque não tem nem como fazer, né, Áurea? A gente tá com o Tudo salão fechado. fechado. É. Então, evita estar usando. Até porque a gente percebe, como eu falei já, o estresse, então aumenta cortisol, então aumenta a oleosidade, e aí começa a queda e etc e tal. Mas o aumento de procura foi muito grande por conta de queda. Não, imagino, porque é o que você falou, assim, alimentação, por mais que você queira ser regradinho, tal, aquela coisa toda, às vezes até para você aliviar a mente, você vai lá e desconta na comida em alguma coisa que você não está nem muito Com acostumado a certeza. comer, né? É. O sono, como você falou, eu, por exemplo, sou assim, eu sou uma pessoa muito noturna, eu sempre dormi muito tarde e acordei tarde. Quando eu trabalhava na TV, que o programa era ao vivo de manhã, então eu acordava mais cedo. Mas agora, gente, que não tem para onde ir. Às vezes eu uso até como válvula de escape e ficar dormindo. Porque eu Claro. não fico vendo Descansa. notícia, não fico vendo notícia ruim. Me Não. apodero da palavra de Deus que diz que Deus dá aos seus filhos enquanto eles dormem. Eu tô dormindo. E pronto. É a melhor coisa, porque se, né, você realmente, a rotina mudou. Eu comecei a dar um plantão na quinta de manhã, que realmente eu chego lá umas 6h30. E eu senti dificuldade nas primeiras semanas para acordar, porque você começa a acordar mais tarde. Sim. Claro, como eu dou aula, mas aí eu dou aula de casa, então é outra organização. Eu tenho que tomar. Eu estou em casa, não preciso pegar carro para me deslocar. Né? Então, realmente mudou. A rotina da gente está diferente, mas eu acho que o importante é a gente Áurea, se levantar, tirar o pijama, tentar fazer algum, porque senão fica, né? Não funciona. Você começa a ter outros tipos, até para preservar a saúde mental, é importante, né? A gente levanta, faz a higiene física mesmo, escova o dente, toma um banho, tira o pijama, vai organizar, se mora numa casa, de repente vai passear, vai pisar um pouco na grama, vai pegar um solzinho, vai estender a roupa. Então, assim, tentar fazer algumas coisas, até colocar na nossa rotina o que a gente não fazia. Eu sempre reclamei que eu não tinha tempo de nada. Eu agora estou com menos tempo ainda, porque é plataforma de faculdade, é plataforma de menino, arrumar casa, é fazer comida, mas enfim. Então, assim, a gente pode estar colocando meditação, mas ver algumas situações que a gente pode estar amenizando esse estresse. Porque esse estresse ele vai causar a queda. A gente não tem como escapar. Infelizmente. Olha aí a dica, cuidar da autoimagem. Cuidar da autoimagem, é verdade. Tem dias que a gente fica, porque não pode deixar virar aquela rotina negativa, né? Como a Sheila falou aí. Acorda, gente, acorda, faz de conta que você tem que sair, né? Troca de roupa. Isso. A cama parece que tem Vai fazer braços home que te office, bota uma roupa prendem. bacana, bota uma maquiagem. Se Essa semana arruma, toda, vai. eu coloquei uns brilhinhos na sombra. Aí as meninas, tu vai pra onde? Eu digo, meu filho, é a única parte que tá ficando de fora. São os olhos. Então eu vou pintar os Vou olhos. mostrar os olhos, né? Então, Porque assim, tudo coberto. Aí elas começaram a rir. Quando foi no outro dia, já estavam de sombra também. Eu disse, olha, tá vendo? tá vendo? E você Porque vai antes eu dizia estimulando. assim, se você não tá legal, bota um batom vermelho, se olha no espelho e sai. Mas agora não dá pra botar batom vermelho, porque tá todo mundo de máscara. Então Agora coloca uma sombra com glitter e sai. isso mesmo. Isso, Valesca, fazer montagem de looks. Porque, por exemplo, eu já arrumei o Legal. guarda-roupa umas 5 vezes nessa quarentena, né? Caramba! E aí, você começa a achar sapatos e roupas e acessórios que você não via há muito tempo. É Porque a verdade. gente tem o costume de, por exemplo, sei lá, essa blusa eu sei que fica bom com aquela calça. E você usa aquilo daquele mesmo jeito sempre, por conta da pressa. Aí você tá em casa, você começa a fazer, ó, junta daqui, que junta dali, que junta de cá. É isso mesmo, Valesca. Agora, uma outra pergunta aqui com relação a cabelo. Em casa, o que está acontecendo comigo? Eu mantenho ele muito preso com essas coisinhas aqui, né? Essas Tipo coque, né? Isso, Tipo faço o coque aqui, ó. Prendi e passo o dia todo assim. Isso é ruim? Ou de vez em quando ele fica solto? Não, não é ruim. Eu também tenho passado o dia assim. E o que é que a gente observa? A gente observa que a oleosidade aumenta. Porque o seu cabelo, ele tá, né, preso. Então, como eu saio todo dia, chego em casa, tomo um banho, porque até pela questão
do corona, digamos assim, mesmo estando de touca ou estando sem touca, é interessante. Você pode usar o coque, não tem problema nenhum. Mas aumenta a oleosidade, sim, Áurea. Não Tá. vai fazer com que, por exemplo, fique mais limpo, não, seu cabelo. De jeito nenhum. Porque às vezes tem gente que diz, eu vou prender porque vou proteger da poluição. Não, não vai ter como. Vai tá sujo, vai ter que resolver, vai ter que limpar, vai ter que lavar da mesma forma. Tá. Outra coisa, já que você falou de pandemia e exatamente isso, eu ouvi muitas pessoas falando aqui pelo Instagram que quando saem na rua, saem completamente assim. Eu encontrei com uma pessoa no Unicompra aqui, ela tava com a N95, a máscara, ela tava com aquela de acrílico, ela tava com touca, ela tava com luva, parecia que ela tava dentro de um hospital, mas ela tava fazendo compra no Unicompra, porque se você tá na rua, aí você chegou em casa, aí você lavou a mão, tudo, mas se por um acaso o seu cabelo bateu, porque o cabelo, pronto, você já pode ser contaminado. Isso já foi comprovado que pelo cabelo também, se ele bater. É porque, na verdade, qualquer local pode alguém espirrou, alguém. A gente não sabe, né? Então, assim, qualquer local você pode ter, digamos assim, os perdigotos, ter a parte do vírus. Então, pode acontecer. Então, por isso que a gente lava esse cabelo. Agora, o fato dela sair de touca, tá, ok, é legal. Mas ela, mesmo assim, é bom também ela tá lavando esse cabelo. Agora, a luva, será que seria interessante você estar de luva? Porque, na verdade, se você vai sentar para almoçar, para comer uma refeição, ok. Mas você tá pegando em tudo com a luva. E se você botar a luva, a mão de luva na boca? Você tá entendendo, Áurea? Então, assim, às vezes a gente com a mão mesmo, a gente tem mais cuidado de estar lavando, de estar usando o álcool em gel, do que com a própria luva. Agora, é claro, a luva você vai usar se você vai fazer algum procedimento num ambiente hospitalar, né? Mas eu também tenho visto muitas pessoas, é porque tá todo mundo assustado, todo dia é uma novidade, todo dia é uma coisa diferente, ninguém sabe. E aí, certeza, né, Sheila, como você falou aí agora. Mas, assim, pode ter em qualquer. Até no elevador, tem estudos que mostram que eles ficam suspensos. Então, você entrou ali, né? Você pode também tá se infectando. Entende? Alguém espirrou, ele fica ali algum tempo suspenso. Vai que alguém entrou imediatamente depois. Entende? A Valesca perguntou aqui: o uso de gorros por longos períodos também estraga o cabelo? O uso do gorro, o que é que acontece? Dependendo do tipo que é feito esse gorro, se você tem uma alergia, você pode fazer uma dermatite de contato, né? E você vai aumentar a questão da oleosidade. Só seriam essas duas situações. Que como a gente observa tanto dermatite de contato por máscara, dependendo do. Como a gente observa dermatite de contato por luvas, que tem gente que tem que usar aquelas que não tem, a gente também pode ter com o gorro, tá certo? E do mesmo jeito que a gente tem chegado muito também, Áurea, do álcool em gel, pelo uso excessivo. Por isso que eu digo, então em casa, façam a opção de lavar a mão com sabão. Evitem estar usando álcool em gel. O álcool em gel é para aquele momento que você realmente não consegue tá lavando a sua mão. E se conseguir manipular em creme, em álcool creme, ainda é melhor, porque a sua mão vai ficar mais hidratada ainda. Existem algumas formulações que ao invés de ser o álcool em gel, ele é o álcool creme. Como tem também a questão por exemplo, o álcool líquido. A gente não vai estar usando para a mão, a gente vai usar para superfícies, porque ele vai irritar mais ainda. Ele irrita mais do que o em gel. Do que o em gel, né? Isso. Pois é. Eu ando com um creminho que eu ganhei, sabe? Na minha bolsa, para hidratar as mãozinhas. Muito bem. Aquele ali foi pensado nisso mesmo. Não e ele é maravilhoso, você viu? Cheiroso, é uma formulinha minha. bom. Muita gente elogiando, ele é maravilhoso. Muito bom, muito bom. Pode fazer para vender lá na clínica, minha filha, porque ele é muito bom, muito bom. Olha, tá, galera, Roberta, a galera tá com pânico mesmo. Tá com pânico, mas eu tava olhando hoje a quantidade, gente, aumentou demais, né? E eu acho que agora a gente deve estar chegando no pico, porque não é possível. É possível que esse pico não chegue nunca, né? Porque assim, é o que eu ouço e falo assim, né? Eu queria poder estar conversando mais com meu sobrinho, que é médico, mas ele está sem tempo, coitado, vive na Santa Casa, no Hospital do Coração. Sem tempo, doutor Rodrigo Dantas. Eu imagino. Mas aí, como você é médica também, Sheila, é o que a gente falou agora. O coronavírus, logo no início ele era chamado de novo coronavírus, agora a gente não fala mais novo, né? Pelo tempo que já está. Se tornou uma pandemia
mas tá todo mundo aprendendo ainda como lidar com ele. Então, coisas que hoje a gente acha que, não, sei lá, se tocar no copo, o outro tocar também pega. Amanhã ou depois pode ser que não seja assim, a gente não sabe. Mas ele é um vírus, assim como H1N1, assim como sarampo, assim como qualquer gripe. Então, ele não vai acabar, né? O que vai ser criado são anticorpos na gente e a vacina. Falei Claro. alguma besteira? É isso mesmo? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Ele é um vírus, a população está entrando em contato, digamos assim, pela primeira vez, por isso que está tendo esse surto. Ele tem uma virulência altíssima, né? O que isso quer dizer? Que ele infecta muito, então por isso está todo mundo doente, né? E a gente não sabe. Você vê que ele vai desde casos sintomáticos até óbito, né? Então a gente não tem como prever quem vai para a fase mais grave, né? Eu compararia até a dengue, né? A gente sabe que a gente tem a dengue clássica, mas a gente tem a dengue hemorrágica, a gente não tem como prever quem vai para uma dengue hemorrágica. Claro que a dengue a gente pega por causa do mosquito, então a gente consegue combater esse vetor. O corona não, o Covid-19, a gente espirrou do lado, a gente tocou, então a virulência é muito alta, então tá todo mundo com muito medo, ninguém tem imunidade, a gente não tinha essa proteção, digamos assim. Mas vale a pena salientar que, mesmo a gente já tendo há algum tempo o H1N1 e a gente tendo vacina, a gente ainda tem óbito de H1N1. É porque muitos. Isso, a gente termina não divulgando. Então, assim, não é a vacina que vai fazer com que acabe. Claro, a gente vai conseguir controlar. E a questão que se pede para ficar em casa, a questão que se pede para ter esses cuidados, né? É porque a gente não tem. Se todo mundo adoecer de uma vez, a gente não vai ter vaga para tratar todo mundo. Se essas pessoas se encaminharem para a forma grave. Entende? Sim. Mas seria praticamente isso. Tem gente que não sente nada e tem gente que... Eu estava ouvindo um relato ontem que um paciente ele estava, tipo, sem conseguir andar direito. Coisas assim que a gente nem imagina. Então, na verdade, esse vírus, ele vem e vai para todos os sistemas. Vai para o sistema urinário, sistema digestivo, né? Sistema pulmonar, sistema vascular, vai para a pele. Ontem mesmo eu atendi... Ontem não, meu Deus, quando foi que eu atendi? Terça-feira eu atendi 2 pacientes que eram pós de Covid, né? Já estavam um com 28 dias e o outro com 25. Então, estavam apresentando lesões de pele. Então, tem tudo isso que a gente tem que estar avaliando aí. E é como você disse, o que hoje é uma verdade absoluta, amanhã pode não ser. Como foi aquela história da máscara. No começo, só usa quem tem. Não, agora usa todo mundo. Quem já tem. Então, assim, as coisas vão mudando. Né? As coisas vão modificando mesmo. E esse pós que você falou aí, dessa galera do Covid, é porque acredito que quem contraiu, quem testou positivo, a imunidade vai lá para baixo. Né? E mesmo você tomando toda aquela medicação ali que é para combater o vírus, quando você sai, você tem que fazer também essa questão aí de recuperar a sua imunidade, né? A imunidade normal que a gente tem que ter no dia a dia, porque está em contato com várias bactérias, vermes, tudo diariamente, né, Sheila? Na verdade, qualquer doença que você sai, até mesmo a cirurgia, você sai debilitado. Então, você precisa... né, desse restabelecimento. Mas esses pacientes que eu atendi foi porque eles tiveram lesão de pele pós o Covid mesmo. Ele teve uma acne, porque ele ficou na UTI, ele teve mais de 70% de comprometimento pulmonar, então fizeram altas doses de corticoide, né, para tirar ele de uma fase que a gente chama inflamatória, e aí ele pipocou, ele estourou todo o corpo de espinha, tipo, besteira, levando em conta a vida. Mas aí a gente começou a tratar, ele procurou porque ele estava querendo melhorar, ele teve no tronco inteiro essa questão dessas espinhas da acne pós-corticoide, que é comum, a gente encontra isso em outras doenças que a gente precisa estar fazendo corticoide, digamos assim, de uso contínuo. O meu diretor Instagram está me avisando que a gente só tem 1 minuto restante para terminar a live. Tá certo. Eu quero te agradecer muito por esse convite de última hora e que bate-papo gostoso. Tão bom conversar com uma pessoa que domina tão bem o assunto que vai falar. Muito obrigada por ter nos ajudado. A galera colocando aqui que todo mundo amou a live, a Bel, a Jane, a Leila disse que aprendeu bastante hoje, né? Enfim, muito obrigada mesmo. Deixa aí as suas considerações finais em 33 segundos. Áurea, muito obrigada. Foi uma surpresa, eu estava chegando em casa,
Mas, assim, foi maravilhoso. E, assim, o que a gente puder tá colocando, né, para os pacientes que às vezes ficam esse tema que, como eu lhe disse, o paciente ele chega angustiado realmente com a queda. Foi muito bacana. Eu espero encontrar com alguns aí na clínica. Um beijo. Fiquem com Deus. Sigam, quem não segue, siga lá a doutora Sheila. Vou deixar o Instagram dela, a live vai ficar salva. Muito obrigada. Beijo, tchau, tchau.